todos vocês nesta terça-feira, dia 21 de outubro. Terça-feira é dia de você votar no gol mais bonito do final de semana. Hoje também começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, uma rodada quase completa. Tem também um jogo pela Série A e a gente vai falar da situação aí da seleção Sub-21. Ontem o técnico divulgou a lista dos convocados e alguns times vão ficar desesperados. Jogadores muito importantes não vão poder participar aí das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez aqui, André Isaac, que agora voltou ao seu lugar, né, André? Muito boa tarde. É isso aí. Seja bem-vinda, Luciana. Depois de merecidas férias, está de volta aqui no comando do Brasil Esporte. Daqui a pouco muitos assuntos. E hoje eu vou falar no Pronto Falei do Luiz Fabiano, o artilheiro do São Paulo na temporada, apesar de tudo. É isso aí. Vamos então conferir aqui os 5 primeiros gols, os 5 gols mais bonitos do final de semana. Já pega seu celular, já pega a sua caneta aí para você anotar qual o gol mais bonito. Começando com o gol do Guerreiro, que tá vivendo uma boa fase no Corinthians. Fez esse golaço contra o Internacional no Beira-Rio. Ele tentou com a cabeça não deu e aí com o pé deu certo. Então o primeiro gol e opção para você do Guerreiro. Mais uma vez aí para você ver. Segunda opção que a gente escolheu foi do Diego Souza, que fez esse golaço. Ele dominou 2 zagueiros e aí fez com o pé aí esse gol do Sport. Empate, né? Empatou esse jogo contra o Botafogo. Diego Souza. Golaço. Golaço. Terceira opção para você, com muita categoria, nas cobranças de falta, na bola parada, ele comanda muito bem, né? Fez o seu gol número 123 vestindo a camisa do São Paulo. E pode ter sido o último, né, André? Pode ter sido. E o Luca do Criciúma fez esse golaço aí, ó. Ele cortou, dominou e fez o gol no jogo contra o Fluminense. E a última opção para você, a gente foi lá para a Série C. O Tomás Anderson fez esse único gol da partida contra o Salgueiro, 1-0. Então tem opção para você da Série A e da Série C. Então coloca o telefone aí para você que ainda não decidiu, 62-8599-1000. E agora confira o Pronto Falei. Artilheiro do São Paulo em 2014, com 19 gols marcados, não é titular e não tem chances de ser se todos os jogadores estiverem à disposição. Estou falando do Luiz Fabiano. No último jogo, entrou contra o Bahia, perdeu um gol feito. Hoje já alega uma contusão, não vai participar, não vai ficar à disposição do próximo jogo. E ele deu uma entrevista dizendo que mesmo tendo contrato, até o final de 2015, ele pode não continuar para o São Paulo. E eu acho que o melhor para o Luiz Fabiano e o melhor para o São Paulo, o melhor para as duas partes, é que ele não continue mesmo no ano que vem. Luiz Fabiano já deu o que tinha que dar no São Paulo. Pronto, falei. André, vamos falar um pouquinho sobre a situação da seleção Sub-21. Ontem o técnico Alexandre Galo divulgou a lista dos convocados e a gente está vendo a situação do Cruzeiro, né? Como o Everton Ribeiro e como o Ricardo Goulart aí fazem falta para o time. E vou passar para vocês agora, gente, uma lista de alguns jogadores que foram convocados e que são titulares em seus times. Vamos prestar atenção ali, ó. O João Pedro do Palmeiras, o Gabigol do Santos, o Marlon do Fluminense, o Yuri Mamute do Botafogo e o Carlos do Atlético Mineiro. Todos são titulares e vão voltar, André, só nas 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Foi questionado, né, pro Rogério Galo, pro Alexandre Galo, o que ele acha, né, do Gabigol. Gabigol é titular, tanto é que o Leandro Damião agora está no banco. E sobre o Carlos do Atlético Mineiro, que vem passando um momento muito bom no seu time. E ele disse, André, que dá para passar batido, que o técnico pode se virar muito bem. O que você acha dessa declaração dele? É uma declaração infeliz do treinador. É uma covardia o que a seleção Sub-21 está fazendo com os times do futebol brasileiro. Por exemplo, eu fiz as contas, 11 times prejudicados, né? São Paulo, Inter, Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians, Santos, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Atlético Paranaense. Quando o cara não é titular, ele está entrando sempre. Sempre. Então, e é uma reta decisiva, vale classificação para Libertadores, rebaixamento. Então, os prejuízos para os clubes são incalculáveis. Então é lamentável a posição, eu vou até dizer assim, cínica do treinador
sub-21 da seleção brasileira ao desfalcar tanto os times. Isso precisa ser revisto. E eu quero que você tire uma dúvida para mim, eu não sei disso. O presidente do clube, vamos supor, o presidente do Santos, o presidente do Atlético Mineiro, pode intervir ou não? Pode intervir, sim, pode reclamar. Você acha que seria um momento, André? Alguma coisa você pode São ter 3 certeza competições, que vai acontecer. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, o Santos pode chegar na final, a reta final da competição. E é uma faca de 2 gumes, né? Por exemplo, para esses jogadores jovens, é importante também para o clube que eles tenham a convocação. Então acaba sendo uma ameaça, por exemplo. Não vai deixar o Gabigol? Então beleza, nós não vamos convocar ele para as Olimpíadas, não. Então aí a valorização do jogador passa a ser menor e com isso prejudica o atleta e prejudica também a valorização do clube. Então por isso que eu acho que a atitude não está sendo legal. Por exemplo, o Gabigol quer ir para a seleção. Claro que ele quer ir para a seleção. E o Carlos também. O Santos quer o Gabigol. O Santos quer conquistar uma vaga na Libertadores. O Santos está na Copa do Brasil. E aí? Então é complicada essa situação. Estão lutando por uma vaga também na Libertadores. Estão lutando por uma vaga. Por exemplo, até o Andrei, por exemplo, foi convocado, goleiro do Botafogo. O Jefferson é titular. E se o Jefferson machucar, quem vai jogar no gol do Botafogo? É mesmo. Então é muito complicado. E aí vale rebaixamento. Vamos então para o nosso primeiro intervalo aqui no programa. E ainda hoje o Goiás foi punido por 3 mandos. Mandos vai ficar sem a torcida durante 3 jogos. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes, e se tem um assunto que eu gosto de falar, claro, além do futebol, é sobre este livro, um dos mais vendidos do Brasil e que vem ajudando milhares de pessoas. É um livro que todo mundo deve ter em casa. Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação é um guia completo onde você aprende a usar os alimentos como tratamentos naturais. No livro Essência da Saúde, você pode curar e controlar doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade, prisão de ventre e colesterol alto, usando os alimentos que você tem na sua casa. E para quem está com problemas, o livro Essência da Saúde também conta com a relação das plantas medicinais e o jeito certo de usá-las. Você vai aprender a fazer chás, emplastros, tinturas e xaropes. Para você que ligar agora no 0800 838 0011, tem uma promoção especial. Se a ligação cair, não se preocupe, as linhas podem estar congestionadas, mas o seu número vai ficar gravado e as atendentes retornam a chamada na hora. Não perca tempo, 0800 838 0011, adquira já o seu Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação, porque saúde não tem preço. E agora deixa eu reencontrar, a torcida Brasil Esportes. Vamos ver aqui quem são os torcedores que vão aparecer nessa terça-feira. Elisângela e Matheus, lá de Ibirité, Minas Gerais. Francisco de Quixadá, Ceará. Gil Araújo, de Conceição do Lago, Açu, Maranhão. Ilanilton, de Marechal Deodoro, Alagoas. Jackson, de Recife. Aí eu já ia falar, são gêmeos, mas não, viu, gente? Acho que ele fez um efeito aí nas fotos. Valeu, Jackson. Josefan, de Paulínia, São Paulo. Você acha que ele tem jeito? Tem pinta de jogador, André? Que isso, estilo, hein? Valeu, Josefan. E tem nome também de jogador. Josefan é diferente, né? José Luiz, de São José, Santa Catarina. Laura, de Maceió, Alagoas, CRB, torce pro CRB. Luiz Paulo, de Mamanguapé, Paraíba, tricolor. Vitor e Cássio, de Serrinha, Bahia. Tem mais? Nossa, vários torcedores. Para você que deseja aparecer aqui no nosso programa, é muito fácil. Basta mandar a sua foto com a sua torcida, com seus amigos que jogam futebol, para o mesmo número do WhatsApp, 6285991000. Vamos dar abertura, então, às votações? Vamos, ué. Então vamos lá, gente. Coloca aí os gols para quem não decidiu ainda. Vamos lá, André. Começa aí, então. Vamos lá, galera votando. Ó, Fabrício, lá de Carmo, do Rio Claro, disse que o gol mais bonito foi do Rogério Ceni. Rogério Ceni. Telefone 94, final 9050, diz que o gol mais bonito foi do Diego Souza. Então, vota aí pro Rogério, outro pro Diego. Agora vem uma sequência aqui de votos pro Rogério Ceni. Só Rogério Ceni? Telefone 82, final 6467, Rogério Ceni. Sim. Telefone 24, Rio de Janeiro,
Final 2290 diz que o gol mais bonito foi do Rogério Ceni. Telefone 83, final 8391, gol do Rogério. Nossa. O Daniel, lá de Caetés, Pernambuco, disse que o gol mais bonito foi do Rogério Ceni. O Evanilson, de Tailândia, Pará, disse que o gol mais bonito foi o do Mogi Mirim. É do Tomás Anderson. O Eduardo, lá de Brejo, Maranhão, disse que o gol mais bonito foi do Luca. O Luca Criciúma. Um abraço para o Marco Antônio, lá de Cristalina, Goiás, disse que o gol mais bonito foi do Guerreiro. O Rogério, de Brusque, Santa Catarina, está pedindo aqui para mandar um abraço. Então aí a galera votando aí no gol mais bonito. Aqui o código William Machado, lá de Belém, está dizendo que o gol mais bonito foi do Rogério Ceni. Você concorda com eles, André? Para você, o gol mais bonito foi do Rogério Ceni? Eu acho que sim. Sim, né? Acho que sim. O último aí, André. O Lucas, de Campina Grande, diz que o gol mais bonito foi o do Rogério Ceni. Então, show. Então, pronto, Rogério Ceni liderando, mas dá tempo ainda de desempatar, viu? Diego Souza tem voto, Tomás, o Luca e o Guerreiro também. Vamos falar de um assunto muito chato, mas a gente não pode deixar de falar, né? Vocês se lembram daquela confusão entre torcedores no jogo entre Goiás e Figueirense no Serra Dourada no último dia 4. E ontem, André, o STJD decidiu punir o Goiás. Ele foi punido com 3 mandos, né, de campo. E aí, olha a briga aí pra você que não viu. O detalhe é que perdeu o mando de campo com portão fechado. Então o Goiás não vai poder, por exemplo, negociar, vou jogar lá em Manaus, vou jogar lá em Cuiabá, vou vender o jogo e ainda vou ganhar um dinheiro em cima. Não vai ter jeito. Então o prejuízo vai ser maior. Torcidas organizadas de Goiás e Figueirense brigaram nesse jogo aí. E aí o Goiás perde 3 mandos de campo, pode recorrer, pode pedir efeito suspensivo. Mas uma hora vai ter que pagar. Uma hora vai ter que jogar com o portão fechado, ninguém vai poder entrar no Serra Dourada por causa de meia dúzia de torcedores que chegam para bagunçar, né, a situação. Porque a maioria das pessoas que vai no estádio é pessoa de bem, vai família, tudo. Então essas pessoas vivem afastando as pessoas de bem do estádio. Enquanto não acabar com a torcida organizada, a gente não vai ter sossego, Luciano. Lembrando que os jogos, né, os adversários do Goiás, Fluminense, Corinthians e Bahia. E o ruim, André, é que o Goiás, ele vai muito bem aqui no Serra Dourada, né? Nos últimos jogos, pelo menos. O Goiás está indo bem. Então, você acha que pode influenciar o Goiás muito, muito, muito? Ou nesse momento não? Apesar de que o Goiás esse ano já pagou mando de campo que perdeu do campeonato do ano passado. Isso. E até saiu bem nos jogos que realizou fora. Mas o momento em que ele teve um jogo que negociou, que foi com o Flamengo, que foi jogar lá em... Prejudica. Prejudica. Vai ter que fazer uma viagem, vai ficar num hotel, vai ter outra situação, é outro clima, é outro ar, é outra coisa. Então, às vezes, por exemplo, pode ganhar num campo neutro, pode ganhar com o estádio fechado? Pode. Mas não ter a presença do torcedor é outro clima, é outra situação. Mesmo o torcedor não... É bom para o adversário. É bom para o adversário. Porque a gente percebe que o torcedor esmeraldino não comparece muito aos jogos. Mas mesmo assim, a quantidade que vai já ajuda muito o time. Já ajuda, é outro clima, é outra situação. Então, isso prejudica. E além da questão financeira. O Goiás recebeu uma multa de R$30 mil. E sabe qual foi a renda do jogo Goiás e Figueirense? R$25.680. E sabe quanto o Goiás pode perder com esses 3 jogos? Quase R$2 milhões. Último intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje você confere quais os jogos que vão acontecer hoje pela Série B. Entre eles, o Vasco vai ter que vencer o América de Natal depois de ter perdido na última rodada. Voltamos já. E agora o assunto do nosso programa é Série B. Hoje tem rodada quase completa. Vamos colocar aqui para você na tela. Os jogos vão acontecer hoje à noite. 31ª rodada. O Oeste joga contra o América Mineiro às 7h30 da noite. A Ponte Preta joga contra o Avaí. Esse vai ser um jogaço. Times que estão no G4. Paraná Clube joga contra a Portuguesa. O Sampaio Corrêa joga contra o Bragantino e casa contra o Ceará. O América de Natal joga contra o Vasco da Gama. O Joinville contra o ABC. O Atlético Goianiense contra o Luverdense. E o Boa Esporte contra o Náutico.
E o Santa Cruz só joga no próximo dia 28 contra o Vila Nova, porque a CBF não permite, né, que o time seja mandante 3 vezes. Eu acho que são só 2 vezes, não é, André? Só 2, não pode Só 3 2 jogos seguidos, não. Isso, então o Santa Aí Cruz... eles anteciparam a rodada do Vila Nova para corrigir essa situação aí. É. E, André, vamos falar um pouco sobre o Vasco. O Vasco que perdeu na última rodada para o Santa Cruz por 1-0 e hoje tem a chance de vencer o América de Natal. E tem que vencer. O América de Natal não está numa fase boa, né? Cadê o Martelotti? Já caiu, André? Já caiu. O jogo é difícil. O jogo é duro. O jogo é complicado pro Vasco. Ah. Aí o Kleber volta, ó. Kleber volta. O Vasco não desiste dele, né? É, não desiste. O Vasco tem o melhor time da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não sei porque ainda não está na liderança. Não. O jogo é complicado hoje, mas eu acredito que no final das contas o Vasco vai ser o campeão brasileiro da Série B do Brasileirão. É estranho você falar isso e é estranho ao mesmo tempo a gente perceber que o Vasco até hoje não foi líder. Nenhuma vez. Um time que tem tudo. Com certeza ele vai subir para a Série A, vai fazer parte da elite do futebol brasileiro, mas não teve a capacidade ainda de ser o líder. E o trabalho do Joel Santana fez muita diferença. Deu um pouquinho mais de tranquilidade para os assim. jogadores. Deu um pouquinho de tranquilidade. Eu acho que chegaria de qualquer maneira com o Adilson Batista. Aquela goleada foi um verdadeiro acidente. O Vasco há de se lembrar também que também tem muitos problemas extracampo e isso às vezes dificulta o trabalho da equipe. E para fechar também aqui, hoje tem um jogo pela Série A, né? Abre a rodada o Atlético Mineiro. Aliás, o Bahia vai jogar contra o Atlético Mineiro. Lembrando, André, que há 12 anos o Bahia não vence o Atlético Mineiro. Então vai ter 13 anos. A fase do Atlético Mineiro é demais. E olha que o Levir... O Atlético Mineiro é o melhor time do futebol brasileiro pós-Copa. Pós-Copa. E o Levir, né, Coupe, ele não poupou nenhum jogador, vai com força total. E tem, né, mérito para isso, tem muito jogador bom no Atlético Mineiro. Vamos lá, então, para os últimos torpedos, para os últimos votos. Um abraço para o Kleber Minassa, lá em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, acompanhando o programa. O gol mais bonito foi do Rogério Ceni, Renata de Anajatuba. Me empresta a caneta, André. Maranhão. Valeu. O gol do Rogério Ceni, Fernando de Fortaleza. Obrigado, Fernando. Sou Guilherme de Afogados. Um abraço para você lá no Pernambuco. Vocês acham que o Henrique do Palmeiras merece uma chance na seleção? O Henrique só artilheiro do brasileiro, ele né? É só artilheiro e melhor que... A gente estava vendo a sequência aí de jogos dele, ele sai melhor que o Pato nos jogos. Então merece sim uma chance, por que não? O Josué de Maceió diz que o gol mais bonito foi do Thomas. O Hugo de Fortaleza diz que o gol mais bonito foi do Diego Souza. A Érica de Rio Real diz que o gol mais bonito foi do Guerreiro. O Gilberto, código 77, final 6670, diz que o gol mais bonito foi do Rogério Ceni. O Felipe, código 77, final 8152, diz que o gol mais bonito foi do Rogério Ceni. Vamos com outro recado aqui. Muito obrigado aí pela participação da galera. Fernando de Fortaleza, gol do Rogério Ceni. Esse aí nós já lemos o voto, Luciano. Ixi, André, o Rogério Ceni acho que o Rogério Ceni disparou. Eu acho que você nem precisa ler mais, viu? Porque vai ser difícil alcançar. Código 69, final 2840, gol do Guerreiro. Sim. Código 48 aqui. O José Luiz, lá de São José, Santa Catarina, diz que o gol foi do Guerreiro, gol mais bonito. Gabriel do CRB, Galo da Praia, Rosivaldo Santos, Maceió, Alagoas. Obrigado aí pela participação da galera aí em Maceió. O gol mais bonito foi do Guerreiro, Solange de Jundiaí, São Paulo. E esse foi o último voto da Solange. Sabe por quê? Porque o Rogério Ceni ganhou e a gente volta amanhã. Então fica aí, gente, com o gol mais bonito, mais votado, o Rogério Ceni. Uma ótima tarde para todos vocês.